Olá, graça e paz a todos. Bem-vindos mais uma vez ao Perguntas do Coração. Hoje estou aqui com meu amigo Ivan Santana, já há alguns dias que eu havia conversado com ele sobre a possibilidade de ele estar comigo aqui para a gente gravar alguns vídeos, falar de alguns assuntos que a gente acredita ser importantes para a vida cristã, para a gente caminhar com Jesus. E hoje é um privilégio para mim tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, irmão, por ter vindo. Amém. Graça e paz. Graça e paz, irmão Donizete. Graça e paz aos participantes do canal. Aí, Perguntas do Coração. Pois é, para mim é uma honra estar aqui, juntamente do nosso irmão Donizete, o nosso cinegrafista, meu sobrinho Eliezer, que está aqui filmando este vídeo, para podermos trazer para você, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Estamos aqui para poder trazer à luz da palavra as perguntas, ou melhor dizendo, respostas sobre as perguntas do seu coração. Nós queremos aqui trazer à luz da palavra, à luz da Bíblia, esclarecimentos sobre assuntos tão atuantes e tão atuais que são dos dias de hoje, para podermos estarmos caminhando com Cristo, como bem disse o nosso irmão Donizete, para podermos andar segundo diz a palavra, né? A palavra ela é viva e eficaz, a palavra ela é que traz vida, a palavra de Deus é que traz as respostas sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas questões do nosso dia a dia. E por muitas das vezes, nós como seres humanos, nós temos as nossas dúvidas e as nossas questões pessoais, que por muitas das vezes não temos alguém para poder nos ajudar a resolver e a responder às nossas questões. E o canal Perguntas do Coração é para isso, para poder ajudar você a caminhar com Cristo, segundo o que diz a palavra. Amém. Bom, o assunto que a gente quer falar hoje, o irmão Ivan propôs aqui um tema sobre a falta de amor e de misericórdia que às vezes a gente visualiza no meio cristão, né? Pessoas que se dispuseram a seguir a Jesus, a andar com Ele, a tê-lo como mestre, como Senhor, mas que têm dificuldade para entender a dinâmica do amor apresentado por Jesus. Hoje em dia o ser humano está vivendo um tempo de um individualismo muito grande. As pessoas não conseguem mais se conectar ao próximo. Parece que cada dia que passa o ser humano tem mais possibilidade de conexão com o mundo virtual e se desconecta do mundo real, das pessoas reais. E esse tempo é um tempo de muita dificuldade, e o meio cristão, o meio chamado também evangélico, é um meio que está bastante afetado por essa questão desse distanciamento, dessa desconexão com o próximo. Sobre o tema, você havia falado sobre a questão de que a pessoa, quando é pregado o Evangelho para alguém que está lá fora, que ainda não conheceu o Evangelho, ainda não veio para Jesus, a pessoa ouve o Evangelho e é informado que se ele se arrepender, que se ele se voltar para Jesus, que ele é perdoado de qualquer que seja o pecado que ele tenha cometido Sim. na vida. E ele vem para Jesus e ele se sente perdoado, ele se sente uma nova pessoa, ele se entrega a Jesus e vai caminhar com ele. Mas acontece que no decorrer do caminho, ele ainda é uma pessoa, ainda é um ser humano, sujeito ainda a cometer algum erro. Exato. Né? E cometendo um erro, como é que acontece? Pois é, essa discussão, não é discussão, um debate, nós começamos nos bastidores do canal, e isso já tem alguns dias, né? E estávamos falando justamente sobre isso, né? Estamos vivendo um verdadeiro evangelho do saco furado. Como que é isso? A igreja batalha para poder ganhar uma alma lá fora, uma alma perdida, uma vida que está precisando de Deus realmente, e às vezes ela carece do aconchego de uma comunidade cristã para poder estar envolvida com as coisas de Deus. E às vezes a pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, acaba aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, acreditando também no amor fraterno entre os irmãos. Só que o que acontece, e o que mais me preocupa nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, e é o que está acontecendo. Então, quando a pessoa se converte a Cristo, quando faz parte da comunidade cristã, como bem disse o nosso irmão Donizete, a pessoa é um ser humano que está sujeito a falhar. Quando ele estava lá fora, a igreja pelejava, sabendo que ele era um homem falho, cheio de erros,
que quando traz para a igreja se converte, e quando ele tropeça na vida, na sua caminhada cristã, a igreja simplesmente se afasta. A igreja simplesmente acaba condenando essa pessoa, e não existe nem amor e misericórdia. Muito pelo contrário, acaba se afastando. Quer dizer que então acontece um outro tratamento. É um tratamento. É um tratamento diferente. Exato. Quer dizer, uma coisa é a pessoa que estava lá fora, que não conhecia ainda Jesus, ainda não sabia nada de Deus. Essa pessoa é tratada com um amor, digamos assim, para que ela possa verdadeiramente entender e vir para a igreja, para fazer parte da igreja. Mas quando ela chega e se ela comete algum erro, ela é tratada de uma outra maneira. Exato. Tratada de um outro modo. Isso é uma incoerência terrível, né? E eu trato isso, Donizete, sabe, como uma verdadeira propaganda enganosa da igreja. É porque aí, quer dizer, é uma propaganda para trazer a pessoa para dentro. Quer dizer, já que pegou, digamos assim, aquele peixe, né? Exato, tem que tratar, trouxe aquele peixe para a rede, aí agora então ele tem que produzir. Se ele de alguma maneira falhar, se ele não tiver uma produção, digamos assim, satisfatória, se ele não tiver dentro dos padrões estabelecidos, ele já é tratado de maneira diferente. Quer dizer, já não é mais bem visto no meio, não é mais recepcionado com o mesmo calor. Exato. Então aí é uma incoerência terrível, né? O Evangelho não apresenta essa forma de tratar as pessoas. Não. Quer dizer, se Cristo morreu por nós, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, se ele morreu por nós, estando nós ainda lá fora, né, sendo ainda pecadores, sendo inimigos de Deus, quando a gente não conhecia, quando a gente era totalmente contrário, vivia de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos, como Paulo diz na carta aos Efésios, quando era assim, Deus nos amou mesmo assim. Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente vem agora, muito mais agora que a gente já conheceu, que a gente já se rendeu a Ele, quando a gente já disse sim para Ele, já disse não para o mundo, disse não para tantas coisas, e disse um sim para Jesus no nosso coração, muito mais agora. Né? Muito mais agora Ele está disposto a trabalhar em nossa vida para que a gente siga no caminho, mesmo que de vez em quando a pessoa cometa uma falha aqui, outra ali, mas a pessoa está no caminho, está caminhando, está buscando cada dia, né, o aperfeiçoamento. Exato. Como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Exato. Quer dizer, ele começou uma boa obra em nosso coração. E essa boa obra que ele começou, ele mesmo vai completando ela até o dia da volta dele. Então, essa questão é uma questão muito séria. Eu já vi muitas pessoas hoje que estão afastadas, né? Que já um dia disseram sim para Jesus, sim, já deram um passo na fé, já caminharam há um tempo na fé, mas que por alguma falha que cometeu, foi de alguma maneira tratado com indiferença, foi tratado com um desamor terrível, e perderam o ânimo, perderam a vontade de participar de novo da comunhão, e se afastaram, né? E hoje estão aí como pessoas afastadas, né, e que talvez acaba tendo uma coisa, quase que uma aversão a tudo que se prega sobre Jesus. Exatamente. A pessoa acaba confundindo a igreja, né, as pessoas que compõem, né, os componentes da igreja, com o próprio Cristo. Quer dizer, Jesus não tem nada a ver com isso, porque ele não tratou ninguém assim. Não. Quando nós olhamos a passagem de quando Judas traiu Jesus com um beijo no rosto, mesmo no momento da traição, Jesus chamou Judas de amigo. Ele nem sequer dispensou Judas ou o chamou de traidor, não. Mas ele chamou Judas de amigo. Ou seja, agora quando um cristão hoje em dia comete uma falha, comete um erro, as pessoas, dele tratá-lo como um verdadeiro amigo, e falam assim: olha, eu vou te ajudar a sair dessa, não, simplesmente se afasta. Quando nós olhamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, 36, Jesus diz: portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Ou seja, a Bíblia nos diz lá no livro da criação que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós temos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que exalar a essência divina, que é o verdadeiro amor. E isso é o que está faltando, não somente na igreja, mas também como no mundo está tendo essa aversão, essa anormalidade do sentimento humano, da fraternidade humana. Nós vemos que isso está até mesmo contaminando a igreja. E com isso, como você mesmo disse, irmão Donizete,
a igreja acaba caindo no descrédito e a pessoa, quando sai machucada, acaba se tornando incrédula e acaba até mesmo não acreditando mais naquilo que é pregoado na igreja. Jesus, ele nas suas últimas palavras com seus discípulos, e uma das últimas orações que ele fez, está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus pediu que os discípulos dele, que aqueles que decidiam entregar sua vida a ele, fossem conhecidos no mundo, porque se tornariam um. Ele disse: Pai, eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que eles sejam tirados aqui desse mundo, que é cheio de tanta maldade, mas que o Senhor os livre do mal. Aí ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele chegou a dizer que eles sejam conhecidos, que eles possam amar uns aos outros, assim como tu és em mim, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a forma do mundo conhecer que nós estamos em Jesus, que Jesus está em nós, é a nossa unidade em Cristo. Sim. É a nossa possibilidade de ter unidade de fé. E hoje, está quase, quando a gente olha para o meio chamado meio cristão, está quase impossível pensar em uma unidade de fé. Cada um crê de uma maneira, cada um quer acreditar de uma forma, cada um quer pregar Jesus de uma maneira, e os objetivos de se pregar Jesus também mudou muito. É verdade. Então esse pode ser outro tema que a gente pode falar. E quando você mencionava aí a questão de quando Jesus foi entregue, né, Judas chegou e deu o beijo e Jesus o chamou de amigo. E quando a gente vai um pouquinho mais adiante, Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus volta, depois de ressuscitado, ele vai encontrar com eles no mar da Galileia, e eles estavam ali no barco e havia pescado a noite inteira e não havia apanhado nada. E Jesus chegou e disse: lança a rede do lado direito, à direita do barco. Eles lançaram a rede, puxaram a rede cheia de peixe. E quando Pedro olhou, viu que era Jesus, porque até ali eles não entendiam que o homem era aquele que havia chegado e pedido para lançar a rede. E quando ele olhou e viu que era Jesus, ele se sentiu totalmente assustado com aquela situação, e ele se jogou no mar, e depois ele foi lá e Jesus já tinha assado um peixe ali, estava com mel e peixe na praia, e chamou eles para comer uma refeição. E Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Então, aí Jesus perguntou ele 3 vezes se ele o amava, até ponto de Pedro ficar sem graça e ficar até triste com aquela pergunta de Jesus. Mas Jesus estava interessado em Pedro. Foi a primeira pessoa com quem Jesus falou depois de ressuscitado. Quer dizer, alguém que negou Jesus, que cometeu um pecado, que foi um pecado gravíssimo. Ele chegou a jurar que não conhecia Jesus. Ele chegou a espraguejar quando uma menina chegou e disse que ele conhecia Jesus, que ele era um deles. Pedro negou que havia conhecido Jesus, e Jesus vai atrás daquele homem e traz ele de novo para o reino dos céus, traz ele de novo para a sua presença, para fazer parte, diz para ele: olha, apacenta minhas ovelhas. Deu a ele a possibilidade, a responsabilidade de anunciar a palavra. Então Jesus tratou com amor aquele que negou ele. Então hoje a gente tem, o mundo não consegue entender, né, como que a gente pode, como que está essa dinâmica da igreja pregar mensagens que não são mensagens de amor, são mensagens de ódio. Eu já vi pessoas pregar em cima de púlpitos mensagens que são mensagens de ódio. Mensagens que espalham um pensamento sobre Deus que é totalmente antagônico ao Evangelho. Totalmente o contrário ao Evangelho. Não é a proposta de Jesus. Então são assuntos bastante que a gente acha que precisa ser falado, precisa ser anunciado. E a gente está aqui no Perguntas do Coração para a gente falar desses assuntos, para que o nosso vídeo não fique muito longo, né? A gente vai ter que terminar agora, né? Já tem aí uns 10 minutos, pouco mais. 14 minutos. 14 minutos, né? A gente vai encerrar aqui. Eu quero agradecer. Eu quero só, antes de terminar o vídeo, nós queremos salientar aqui que nós não estamos apregoando algo para você ficar contra a igreja. Não. O apóstolo Paulo disse: de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Devemos, quando estivermos na casa do Senhor, porque quando nós falamos de igreja, nós somos a igreja. Nós devemos ser imitadores de Cristo e viver o que diz a palavra, praticar a palavra, porque é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos exorta e é a palavra que nos edifica também. A Bíblia diz que o joio cresce no meio do trigo. Agora, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, a decidirmos em nossa vida, no seio da igreja, se nós
se somos trigo ou se somos joio. Aquele que é trigo, com certeza vive a palavra, prega a palavra e permanece na palavra. Agora, aquele que é joio faz totalmente o oposto que diz a palavra. Então, nosso objetivo é exatamente não fazer com que você se afaste de onde você frequenta, não, mas que você aperfeiçoe a sua visão sobre o amor e sobre a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus. Esse é o objetivo da página Perguntas do Coração, porque há muitos corações vivendo situações de muita tristeza, porque não conheceram ainda o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Deus para com os homens na pessoa de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Nos ajude a divulgar, né, essas coisas. A gente não quer ficar famoso, não temos nenhum interesse nisso, mas a gente quer que essa mensagem chegue até mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, refletindo sobre a caminhada na vida cristã. Agora, se o seu coração existe uma dúvida, manda a sua pergunta para o Perguntas do Coração. Aqui o pessoal estará prontificado para poder responder as suas dúvidas, as suas questões à luz da palavra. A paz do Senhor a todos.